Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu vou falar hoje com a Caterine Vanassi, que é expert em desintoxicar o nosso organismo. Ela fez um monte de coisas boas por mim. Se vocês pegarem fotos minhas de um ano atrás, vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês, a diferença que deu. A pele fala quando a gente não tá bem, quando o organismo não tá bem. Excesso de acne, excesso de oleosidade, tem muito a ver também com o que a gente come. E ela vai trazer várias dicas de como a gente pode ter um organismo livre de químicas tóxicas, né, de toxinas. Que mais? Deixa eu falar oi pra vocês enquanto isso. A Caterine já tá por aí, eu acho, né? Sejam todas muito bem-vindas. Meninas, eu vou pedir um favor para vocês. O Instagram, eu não sei por que motivo, não tá entregando as lives para todo mundo. Então, se vocês tiverem alguma amiga que tem problema na pele, que não tá satisfeita com a pele, que vê que a pele tá oleosa, que tem excesso de acne, que a pele tá trazendo uma série de informações, né, que tem alguma coisa errada, porque a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo e ela dá vários sinais pra gente. Mandem essa live para essas amigas, para sua mãe, para sua tia, para as pessoas que vão consumir esse conteúdo e vão se beneficiar com esse conteúdo. Tá bom? Oi, Sandra, tudo bom? Oi, Dayana, bem-vinda. Oi, Jô, tudo bom? Adoro ter vocês aqui, meninas. Pera lá que a gente... Deixa eu achar a Caterine aqui, que ela enviou a solicitação lá no... E agora? Não tô achando. Caterine, você consegue enviar de novo? Não consigo mais subir na sua solicitação, peraí. Você precisa me enviar de novo. Tudo bem? Não sei se você consegue enviar de novo, mas vamos tentar. Enquanto isso, vocês conseguem me falar o que vocês estão sentindo na pele? Vocês conseguem perceber que a pele dá sinais de que ela não tá bem, que ela tá precisando de apoio, de ajuda de vocês? Porque não adianta a gente reclamar só que tá com excesso de acne, que a pele tá oleosa. Isso tem muito a ver com as escolhas que a gente faz. A pele não fica assim sozinha, viu, gente? Tem muita coisa que a gente pode fazer pra ajudar a pele. Acabei de ver. Peraí, deixa eu aceitar aqui. Acho que agora foi. Me contem da pele de vocês enquanto a Caterine não entra. Tá todo mundo com a pele boa? Olá! Oi! Tudo bom? Demorou, mas funcionou. Tudo bem, acontece. Ao vivo é assim, gente. A gente dá uma contornada às vezes e tá tudo bem. Boa noite, Gi. Boa noite, pessoal. Um prazer, como sempre, estar aqui batendo esse papo com você. Prazer é todo meu, tudo nosso. Vamos falar de detox hoje, então, gente? Vamos falar de detox. Eu queria que você começasse com os sinais que a pele dá. Porque todo mundo que tá aqui gosta de falar de pele, né? Quer se cuidar de forma natural, saudável, já tem essa consciência. Tem muita gente, tem muita aluna minha aqui. Acredito que muita aluna sua também. Olha que legal. A Lu tá falando o seguinte: o meu maior desafio são as olheiras. Quando não estou bem, a bolsa fica inchada. Tudo isso, a Caterine, eu acho que ela já pode começar. Você quer se apresentar primeiro e depois responde? Não, imagina, vamos. Então, assim, na verdade, trabalho com detox aí há 13 anos, né? Então, acho que eu sei um pouquinho do assunto. E alguém aí que falou da história da olheira, né? A olheira tem que ficar muito de olho no fígado. Tem muita relação com sobrecarga do fígado. É uma coisa interna mesmo, né? Agora, quando a gente fala de sintomas que aparecem na pele, tem muita gente, né, que às vezes tem erupção de pele, aquela coisa avermelhada que parece uma alergia, né? Muitas vezes se confunde com alergia. Eu já atendi pessoas que tinham problemas sérios mesmo na pele, sabe? De ficar meio em carne viva, ficar durante anos tratando aí com creme, um monte de coisa e não resolver, né? Porque a coisa tem uma raiz mais profunda. Então, essa questão da desintoxicação é muito importante mesmo. E esses sintomas, eles mostram na pele, né? Eu falo que, assim,
cabelo e pele são marcadores ótimos de saúde. Se eles não estão bem, sinal de que você tem que dar uma paradinha e olhar aí para dentro para ver o que está rolando, né? Então, por que sai muita coisa pela pele? Porque a gente sobrecarrega o nosso sistema linfático. E diferente do nosso sistema circulatório, né, que está lá sendo bombeado pelo coração, tem todo um processo até chegar nos órgãos de eliminação, o sistema linfático ele não tem esse movimento. Então, ele depende dos nossos movimentos de músculo para a linfa andar. Então, quando esse linfático está sobrecarregado de toxina, o que ele faz? Não tem para onde sair, ele joga para cima, joga para a pele. E muitas vezes a pessoa acha que ela está com problema de pele, né? Fica lá indo no dermatologista, né? Passando uma pomada X com remédio e às vezes o problema não vai embora. E não vai embora porque o problema realmente não é local, né? Ele está ali no teu todo. Essa questão da bolsa está relacionada ao fígado. Existe alguma coisa que é possível ser feita para amenizar isso, além de exames, né? Porque eu acredito que o primeiro alerta é faça exames, procura um médico, porque já é um sinal de que as coisas não estão bem. Na verdade, quando a gente fala de sobrecarga de fígado, não necessariamente a pessoa tem uma doença, né? Às vezes o fígado ele só está trabalhando um pouco mais do que deveria ser o normal. Então, assim, quando a gente fala de toxina, o fígado ele participa desse processo de toda a toxina que está dentro do nosso corpo. Né? Ele faz esse processamento das toxinas e ele manda para o rim filtrar. Então, quando o fígado está sobrecarregado, às vezes o rim também está. E o que a gente precisa fazer? Né? Tem até uma receitinha que eu vou passar aqui que eu acho que é bem simples, né? E pode ajudar, não é só isso que vai resolver, mas dá uma amenizada, né? A gente tem eu chamo de suchá, Gisele, é um suco chá, você faz com meio abacaxi, pega metade de um abacaxi mesmo, com casca, tudo, Com corta casca? com casca e tudo, porque na casca tem uma substância que ajuda nessa limpeza, tá? Então você vai ferver esse abacaxi com casca e tudo, durante pelo menos aí uns 10, 15 minutinhos, depois que a água levantar a fervura, pode deixar mais uns 10, 15 minutinhos. Depois você desliga o fogo, deixa dar uma esfriada, né? Bate no liquidificador com um pedação de gengibre, coa aquilo tudo para tirar mesmo aquele bagação. E aí quem gosta, eu acho que até dá um plus na receita, volta com aquele líquido para o liquidificador e bate com umas folhinhas de hortelã. Ele ajuda muito a limpar essa parte renal que está envolvida também no processamento de toxina. Então, quando você... tem muita coisa que às vezes fica travada, sabe? O fígado está sobrecarregado, aí dá aquela travada no fluxo, né, do rim. Então, quando você faz essa limpeza aí dos rins, né, e recupera a função dos nossos néfrons, que é onde tudo isso vai ser filtrado, você ajuda nesse fluxo. Então, ajuda ao fígado também, né? Então, mas assim, é importante fazer uma limpeza profunda, porque... E aí, uma coisa que eu acho que entra muito... coisas que eu aprendi com você, Gi, porque eu sei muito o que fazer para tirar a toxina do corpo. Mas se a gente só fizer isso, a gente fica enxugando gelo, né? Então, coisas que a gente faz também para não ficar se reintoxicando, porque você está tirando toxina e botando toxina, né? Na pele, bebendo toxina, comendo porcaria. Então, não tem milagre, né? Não tem. É muito isso. Esse movimento que a Caterine falou, que é muito importante, de a gente ter consciência do que a gente coloca para dentro do organismo e o que a gente passa por fora na pele. Tudo influencia na nossa saúde. O que a gente ingere e o que a gente também escolhe para passar na pele. Então, essas escolhas são importantes. Esse chá é maravilhoso que você deu a receita, eu não tinha. Eu vou fazer. Quantas vezes a gente toma? Então, você pode fazer ele assim 5 dias direto e toma. Normalmente eu faço com 1,5 litro de água. Então você pega à tarde, sabe? Faz a tua refeição normal aí de manhã, almoço, e toma ele no período da tarde todinho.
mas toma até umas 18 horas, porque como ele é para limpar os rins, se você deixar para tomar ele muito próximo da hora de dormir, você vai ficar acordando para fazer xixi. Aí também não é legal porque atrapalha o sono, né? Então pode fazer aí uns 5 dias seguidos para dar um up, dar uma bela de uma desinchada e ajuda bastante na limpeza. Nossa, eu adorei essa dica. Eu adoro coisa rápida, assim, do tipo, tô com bolsa, o que fazer? Tomar chá de abacaxi com casca de abacaxi, que eu nunca tinha ouvido falar, mas vou fazer. E depois Não, você sem pediu falar para que é acrescentar o quê? gostoso. Para quem tá chegando, porque tem bastante gente chegando Tá. agora. Então vou repetir, tá? A receitinha. Metade de um abacaxi, cerca de 1,5 litro de água e um pataco de gengibre. Pode botar um pedaço assim, do tamanho de um dedão, né? Você vai cozinhar o abacaxi picadinho nessa água com casca e tudo. Quanto tempo? Acrescenta. Deixa ferver. Deixa ferver pelo menos uns 10, 15 minutinhos. Aí depois que ferveu, deixa esfriar um pouco, né? Pra você não estragar seu liquidificador. E bate com o gengibre. Aí você vai coar, tirar aquele bagaço todo, é para ficar tipo um chá mesmo, sabe? Por isso que eu chamo de suchá, que é para ficar bem fininho. E aí depois você pode bater de novo aquele líquido com umas folhinhas de hortelã, fica uma delícia. Além de tudo, ele é uma delícia, sabe? É uma coisinha gostosa de você ir tomando assim E durante a aí, tarde. Pode tomar quente ou gelado, tá? Tanto faz. toma 1 litro durante 4 dias seguidos. Pode tomar até 5 dias seguidos. Ótimo. Então, gente, só reforçando para a gente engatar outro assunto. É meio abacaxi com casca fervido durante 15 minutos. Depois que ferveu, você vai esperar esfriar um pouquinho, bater um pedaço bem considerável de gengibre, Tamanho de um dedão, assim, ó. do tamanho de um dedão. Coa. Eu tenho panela furada, mas acho que não precisa ser na panela furada. Sabe aquela tela? Não Não precisa. É precisa, para né? bater mesmo, porque a gente precisa de coisas que estão naquela casca ali. Então precisa bater mesmo, precisa liquidificar. E aí você põe num recipiente de 1 litro e vai tomando ao longo do dia durante 5 dias. Então, aí a pessoa já vai sentir diferença no inchaço nessa Geral. região aqui que dá bolsa, porque isso está, para quem está chegando agora, está completamente relacionado ao fígado, conforme a doutora Caterine falou. Então, tem muita gente que tem bolsa inchada e não sabe o que fazer. Tem duas coisas para fazer. Tudo que eu ensino para vocês e fazerem, e faz muita diferença, que são as massagens faciais. Eu sou super adepta ao Face Yoga, funciona muito. Então, isso é diário. Tendo bolsa ou não, tem que fazer, porque vai evitar a formação de ruga na região, é super importante, melhora a oxigenação, uma região que ela não tem muita oxigenação, né? Então, se a gente não ajudar, essa região aqui entrega bastante a idade. Quanto mais a gente estimular, melhor a gente tem oxigenação nessa região e mais resultado a gente vai ter, menos problema nessa região a gente vai ter. Então, gostaram da dica? Porque eu amei, vou fazer amanhã. Eu sou assim, eu sou super ansiosa, então amanhã eu vou comprar o abacaxi, vou fazer a receita depois de conto, vou tomar os 5 dias. Essa receita é um detox, Vanderleia. Essa receita é um detox para quem tá essa região aqui da área dos olhos com bolsa. Porque esse inchaço tem a ver com o fígado. Retenção de líquido geral, tá, Gi? Tem gente que sente mais, né, a perna. Então, essa receita ela ajuda a dar não é um diurético que você vai tomar assim, né? Na verdade, é uma limpeza do rim para otimizar esse fluxo. Então, a gente diminui mesmo o inchaço geral do organismo. Que legal. Que legal. Bom saber. Adorei a dica. Prestem atenção, façam. Depois vocês voltem aqui para contar pra gente se vocês gostaram, se deu resultado. Tudo que a doutora Caterine falou para mim deu muito resultado. A doutora Caterine é uma pessoa que começou a cuidar de mim no começo do ano e eu tava super inchada. Se vocês pegarem live minha de um ano atrás, eu sou outra pessoa, tô com o rosto redondo. Não, você sabe que eu fico olhando você com isso aqui. Eu lembro muito que foi uma coisa que você falou para mim. Eu lembro que você falou assim: eu não posso ficar com essa cara redonda. Não, é porque eu tava perdendo o formato do rosto, gente. Eu tava inchada real, assim.
Eu tava assim. Olhem lá no histórico de live, vocês vão ver, realmente parece outra pessoa. E é o organismo ali, porque eu tava comendo direito, eu tava fazendo esporte, mas eu não tava conseguindo eliminar as toxinas no meu organismo. E isso é muito importante, porque tem muita gente que vive na dieta, que malha pra caramba. Quem aqui sente esse problema? Porque eu só consegui resolver depois que eu conheci a Caterine. Tô falando isso sério pra vocês, porque a gente acha que é um problema sério com a gente. E, na verdade, é a falta de informação. Quando a gente não consegue resolver um problema e fica repetindo a mesma coisa, a gente está precisando buscar informação em um lugar diferente. Porque aquela que a gente tem não está funcionando. Hoje, A doutora... você é uma pessoa que tem essa preocupação, né, de não ter contato com coisas tóxicas. Imagina quem usa ainda tudo isso, come um monte de industrializado, às vezes está cheio de problema de saúde e não tem a menor ideia de que isso é por conta desse acúmulo, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que fazer. Olha, achei uma cliente minha aí, ó. Já fez detox comigo também. Ai, que Dei legal. o tratamento dela. Ai, que bom! Fico feliz de ter esse feedback. Mas é muito isso, sabe? Eu acho que tem inúmeros problemas de saúde. Eu falo até, Gi, assim, tem gente que chega para mim com umas doenças que eu não sei nem o que é, sabe? Ai, você é especialista na doença tal? Às vezes eu não sei nem o que é. Eu vou buscar saber depois que a pessoa trouxe aquilo para mim. Mas a raiz de muitos problemas, né, tá nesse excesso de toxina que o corpo não dá conta de eliminar. Então, tem essa preocupação, né, de não se recontaminar, igual você fala o tempo todo, né, da maquiagem, dos cosméticos que a gente usa, porque realmente a gente absorve muita coisa pela pele. Agora, a gente de vez em quando precisa parar e fazer um detox profundo. Tem que prestar atenção nesses sinais que a pele te dá, né? Cabelo e pele te dá sinais de que tem alguma coisa lá dentro que precisa Errada. ser arrumada e não toma isso como é uma bobaginha que tá aqui e tal. Não é, sabe? Tem que parar e olhar para dentro. Não tem muito Não, jeito. com certeza. A Ana Paula, minha aluna, obrigada, viu? A Gisele é maravilhosa. Vocês são É. maravilhosas, gente, porque, assim, a gente só consegue falar desse conteúdo para pessoas que querem absorver esse conteúdo. Então, só o fato de você estar aqui numa sexta-feira à noite, né, 8h20 da noite, consumindo conteúdo para você se sentir melhor, já te faz uma pessoa maravilhosa, né? Você já está num processo de mudança importantíssimo, de consciência do que é preciso ser feito. O que faz muita diferença é a disposição. Então, quando eu me senti inchada, eu me sentia cansada. Não era só o aspecto físico que me incomodava muito também, mas eu não tinha disposição para fazer as coisas. Então, imagina, eu tô aqui, pilhada, são 8h20 da noite, eu tô com energia total, Caterine também. A gente trabalhou o dia inteiro, reunião atrás de reunião, no meu caso, a Caterine atende muita gente também, e a gente tem energia para finalizar o dia batendo um papo com vocês aqui e ser prazeroso, né? É Não é aquela verdade. coisa cansada, porque essas opções nós fizemos lá atrás. Então façam agora, porque nunca é tarde, para vocês se sentirem dispostas para viver a vida de uma forma mais tranquila, mais leve, com mais energia, que é super importante. Tem mais alguém aqui na live que tem problema de pele, que tá com problema de acne, ou tá com melasma? Melasma, teve uma pessoa que falou sobre melasma. O curso da Gia é maravilhoso, mesmo tempo. Ai, que linda. Obrigada, Ju. Ju, a Caterine também tem um curso maravilhoso que eu vou começar a fazer agora esse final de semana. Tem uma aula da Gisele lá que ela ensina. Tem uma aula bônus lá, né, Gi? Que ela Tem ensina. uma aula Eu bônus. nunca vou esquecer. Agora eu durmo e acordo fazendo assim, ó. Tamborilando. Agora meu marido já acostumou, mas no começo ele olhava e falou: o que você tá fazendo? Tem uma aluna minha que ela tá de férias em Las Vegas, ela filmou o marido dela no banheiro. O marido dela pegou ela no banheiro. A Erika. Você conhece, ela é sua Eu paciente também, não coloquei ela é? em contato com você, que É você verdade. falando. Ela acordou tamborilando o rosto. O marido dela falou: o que você tá fazendo lá? Tô cuidando da minha pele.
É muito legal isso, né? Porque isso muda e é pra sempre, assim. A gente acorda tamburilando o rosto e é gostoso. A Ana Paula tá dando risada porque ela deve fazer o mesmo. E faz diferença, tá? Vou te falar Muita. que assim, foi a primeira coisa que eu mudei e juro, faz diferença. É impressionante. Faz muita diferença. Hoje, mas aproveitando que a gente está falando de sintomas na pele, né? Você sabe que às vezes tem algumas erupções de pele que estão relacionadas até com parasita. E é muito difícil de detectar isso, porque parece uma coisa assim, uma alergiazinha, uma região com acnezinha, sabe? E aí, a gente deu a receita aqui, né, para limpar os rins. Agora, uma receita gostosa. Eu posso dar uma outra receita para a gente ajudar na limpeza de parasitas, que é outra coisa que a gente fala bastante. É uma receita que não é tão gostosa assim, tá? Mas é porreta. Então, gente, anota aí, ó. Quem não tá com papel e caneta na mão, pega aí as notas do computador, do celular. É fácil, tá? Vai pegar uma laranja, uma lima da Pérsia e um limão siciliano. Vai fazer um suco com os três. E aí depois você vai bater no liquidificador com 3 dentes de alho. Essa que é a parte que não é gostosa. E uma colher de sopa de azeite. Esse suco, se você fizer ele aí, para começar, tá? Uma desparasitação na lua cheia, que é quando os parasitas saem da onde eles estão e começam a ir para o lúmen do intestino para colocar os ovos, a gente já pega, ó, uma galera que tiver ali no meio do caminho. Então pode fazer esse suquinho aí, não é delícia, mas assim, gente, tampa o nariz e toma, porque vale a pena o resultado, tá? Até ia te falar que, assim, isso influencia muito na pele, gente. Parasita é impressionante. Tira a nossa energia, tira os nossos nutrientes. Esses nutrientes também não vão para a pele, não vão para o cabelo. Às vezes você tá com a pele opaca, com o cabelo sem brilho e não sabe que tá com problema de parasitas e tal. Então, é importante fazer essa manutenção, inclusive com... Tem um comprimido que a gente toma uma vez por ano, não tem? Então, né, a gente tem essa coisa muito, a gente criou esse hábito, né, de alguns anos para cá, de tomar um vermífugo por ano. Só que quando você toma esse vermífugo, ele não necessariamente consegue pegar todos os espectros aí, né, de parasita, principalmente se ele estiver dentro de um órgão, de uma glândula, ele pega ali o que está meio no meio do caminho. Então, por que a gente fala para começar a desparasitação na lua cheia, né? Porque a lua cheia, eles têm esse movimento de sair da onde eles estão para colocar os ovos. E alguém perguntou aqui se podia tomar diariamente. Faz no ciclo da lua cheia, né? Aqueles, acho que são 5 ou 6 dias, né? Quando começa a lua cheia e até o final da lua cheia. E depois você faz de novo na lua nova. Por que na lua nova? Porque na lua nova, aqueles ovinhos que alguns parasitas ainda conseguiram colocar, eles vão eclodir. Então, você vai ter novos parasitinhas. Então, assim, tomar aquele vermelho lá de farmácia uma vez por ano, ele vai melhorar, mas assim, não resolve 100%, sabe? Não é uma limpeza profunda, Gi. Porque tem gente que às vezes. E também tem química, né? Então, se dá pra gente eliminar de uma forma 100% natural, eu prefiro. Ele faz o mesmo, essa receita, ela tem o mesmo efeito do comprimido. Não necessariamente, tá? Tudo depende do parasita. Isso é mais uma coisa que a gente pode lançar a mão para fazer a desparasitação. Eu uso algumas receitas, eu uso às vezes alguma tintura, tem alguns frequenciais, né? Alguns produtos frequenciais que também trabalham nessa eliminação de parasita, tem algumas homeopatias. Então a gente tem assim um leque de opções, né, que a gente pode usar para fazer a desparasitação, mas essa é uma receita que todo mundo pode fazer em casa, a gente não precisa passar, né, numa consulta e tudo mais. Então, se você associa isso, por exemplo, você foi no teu médico te passou um comprimido lá antiparasitário, você vai dar um plus, né, nessa limpeza, porque você já está sabendo aqui que a gente está avisando para você que aquilo lá não vai
resolver 100%, não é uma faxina geral. Então, isso é mais uma coisa que você pode colocar, pegando principalmente esses 2 momentos aí do ciclo lunar, porque o ciclo lunar, a gente parece coisa de doido falando, né? Não, mas tem muita relação. Porque, gente, nós somos feitos de um percentual absurdo de água. E a Lua tem muita... tanto que a maré muda. Então, assim, não é uma questão astrológica, é uma questão física. Exato. Né? Então, tem muito a ver o que você está falando com essa mudança de Lua. Mas eu não entendi. Na Lua cheia, a gente começa a fazer. E na Lua nova... Então, na lua cheia, você pode perceber, ó, isso é até um negócio legal da gente perceber na gente. A gente tem mais vontade de sair, a gente tá, a noite tá clara, né? Então é mais difícil, às vezes, de pegar no sono. Tem essa relação, sabe? Dizem que a gente produz mais serotonina na lua cheia, que os parasitas... Eu não durmo na lua cheia, você dorme? Eu não durmo. Então, a lua cheia tem essa energia, né? Da gente de sair, né? De agitar, enfim. Então, o mesmo acontece com os parasitas. Se você chega lá na lua cheia, né? E começa a sentir aquele desconforto abdominal, às vezes trava o intestino ou dá diarreia, ou cansaço excessivo, porque por mais que a gente esteja na lua cheia, se você está cheio de parasita e eles começam a sair, eles vão tirar a tua energia. Então, a gente pega esse período da lua cheia, que é quando eles saem para colocar os ovos, né, para procriar. E na lua nova, né, lá no final do ciclo, é quando os ovinhos eclodem. Então, por isso a gente tem que fazer pegando esses 2 períodos. 2 períodos. Não, é sensacional. Agora a tintura também ajuda, né? Porque eu tomei bastante a tintura. Você me deu um vidrão, gente. Eu acho que eu tava possuída. Eles, eu juro. Podia ser, não é possível. Sei lá, na pandemia. Não sei o que aconteceu. Então... Alguma coisa diferente aconteceu. Eu estava tomada por esses vermes. Então, eu acho que estava mesmo. Alguém tinha escrito lá a receita, ficou faltando um detalhe, tá? Eu vou repetir. Tá. Uma lima da Pérsia, uma laranja, um limão siciliano. Faz um suco dos 3, bate no liquidificador com 3 dentes de alho inteiro, tá? Não 3? Aquela partinha do meio. 3. E uma colher de azeite. E não beija na boca, esquece, gente. Esse dia que você fizer isso... O alho depois, pode pular o alho depois, tá, gente? Não precisa comer com os pedaços de alho, não. Mas não fica um gosto de alho na boca? Fica. Gente, alho, você exala o alho. O alho, ele vira seu perfume do dia, assim. Eu amo alho. O dia do suco, você dá uma caprichada melhor ali, passa um olhinho cheiroso, um negócio pra dar uma porque é ruim. Eu vou te falar, ó, eu acho ruim, tá? Agora, eu tenho, assim, 10% dos clientes que são mais estranhos, né? Que às vezes falam, não, até que eu gosto daquele suco. Eu falo, gente do céu, tem gente pra tudo nessa vida. Tem gente pra tudo. Gosto é uma coisa muito peculiar, a gente não discute, cada um tem o seu e tá tudo bem. Virgínia, a gente acredita que sim, que a live vai ficar gravada, mas isso é muito complicado, porque o Instagram, ele é imprevisível. Então, se você puder ficar com a gente até o final, é mais seguro. A gente não sabe o que pode acontecer, mas a ideia é gravar, com certeza. E aí, a gente queria perguntar para vocês, porque a gente está aqui para produzir conteúdo para vocês. O que vocês querem saber? Qual a dúvida que vocês têm? Né? Se vocês querem alguma outra receitinha, porque a doutora Caterine já deu 2 aqui maravilhosas. Amanhã eu tô reassistindo essa live, porque eu vou fazer, realmente vou comprar e vou tomar. Você sabe que eu sou Caxias, vou fazer direitinho. Essas coisas, gente, trazem muita saúde pra gente. A gente tá falando de receitas naturais, então só não faz quem realmente não quiser, porque a informação tá aí para ser consumida, é fácil fazer, são coisas super acessíveis. A receita do gengibre, como é? A receita Nossa, a receita do abacaxi lá em cima. Aí depois a gente reassiste a live, pra gente não ficar dando a receita várias vezes, porque senão quem tava no começo... Tá bem no comecinho da live essa receita. Tá bem no comecinho da live, tá facinho. Eu não posso consumir alho. Quem não pode consumir alho, consegue substituir?
Não, aí Não, ferrou, Gi, porque aí ferrou. o efeito aí da desparasitação, ele vem muito também do alho, sabe? Então, Tá. não tem, é difícil uma coisa que substitua o alho. Agora, por exemplo, tem uma tintura que eu não sei se aqui no Brasil a gente consegue comprar assim no mercado, né? Porque normalmente a gente tem o pessoal que trabalha com a gente lá e que faz manipulado. Mas a tintura de nogueira preta, ela é uma tintura que é bem específica para desparasitação, tintura de absinto, tintura de cariófilos aromáticos. Que mais? Eu acho que essas são as principais da desparasitação. Aí a tintura, assim, no geral, a gente toma um período maior, né? Toma uns 45 dias, mas sempre, gente, começando na lua cheia. Comecinho ali da lua cheia, ó, é hora de matar o Alguém espírito. sabe aqui quando vai ser a próxima lua cheia? Pode ajudar a gente? E falar pra gente, pro pessoal já se programar para fazer e facilitar a vida? Vocês me ajudariam muito, inclusive eu também, porque eu já vou deixar marcado na agenda. Tem algumas perguntas Falando aqui. aqui, ó, verme assustador, verme sai inteiro. Gente, essa pessoa aí deve ser mais ou menos da nossa idade. Quando a gente era criança, tinha muito aquela coisa, né? Das crianças irem no banheiro, botar uma lombriga. Era muito daquela fase. Só que depois as pessoas criaram o hábito de tomar esse antiparasitário aí uma vez por ano. E o parasita, gente, ele começou a mudar. Imagina que toda vez que surge um antibiótico, não tem aquela coisa de resistência da bactéria ao Sim, sim. antibiótico? É a mesma coisa com parasita. Então, ele se reinventou, né? A gente fala de parasita, não necessariamente é verme. Tem fungo, é um parasita, né? Uma bactéria também é um parasita. Então, o verme, né? Os parasitas em geral, eles começaram a se reinventar. Então, antigamente, uma tênia que a gente estudava lá na escola, né? Que era um troço Nossa, eu lembro gigante. disso. Lembra disso? Pegava pelo pé, não É, era? ficava todo mundo apavorado, porque a Eu tênia ficava. podia chegar a 3 metros, era uma coisa horrorosa. Agora, gente, a tênia pode ser um trequinho desse tamanho, ó, que a gente nem vai dar conta que tem. Então, Não. tem que fazer uma boa desparasitação, né? Além da detoxificação de metais, uma vez por ano. E quando a gente fala de parasita, a maioria das pessoas tem, tá, gente? 20% das pessoas que eu atendo não tem parasita, os outros 80% tem. Então, tem Eu que dar tinha, uma olhada. eu tinha certeza. Eu acho que sim. Se eu te passei tintura, você tinha. Passou. Passou uma tintura desse tamanho. Então tinha, Gi. Tá, eu tinha, gente. Tudo bem, tá tudo certo. Eu convivia com eles e não sabia. Olha que Ó, tô loucura. perguntando se probiótico mata parasita. Eu nunca ouvi falar disso, não, tá? Até porque Também. probiótico são Alimenta. bactérias. É, Alimenta a bactéria. É. a gente tem bactéria boa e bactéria ruim, né? Só que as ruins, na verdade, a gente precisa delas, mas elas não podem estar em desequilíbrio. Então, quando você tem excesso de fungo, excesso de metal tóxico, você torna o ambiente do seu organismo propício para o parasita, né? Para outros tipos de parasita também. Então, assim, ó, quem tem repetição aí de candidíase, quem tem muita inflamação, sabe? Com amidalite, sinusite, essas ites aí que a pessoa vive inflamada. Normalmente você tá com um ambiente propício para você ir aumentando aí seu leque de hospedeiros, entendeu? Então, são sinais, né? Tem uma pergunta da Viviane muito boa. Qual é o principal sintoma de quem tem parasita? Então, tem alguns sintomas, né? Depende, que a gente tem um monte de tipo de parasita. Então, por exemplo, ó, vou falar um caso cabeludo aqui, tá? Eu atendi, já ouviram falar de toxoplasma, né? O toxoplasma, ele gosta muito de ir para o cérebro. Então, tem pessoas que ficam, às vezes, com confusão mental, falha de memória. Tem gente que está num nível tão avançado do negócio que, às vezes, acorda, não sabe direito onde está, para que lado está a porta do quarto. Não, Então, mas já falha de memória pode ser parasita, aí você me deixou preocupadíssima e eu não vou dormir essa noite, porque eu tô com um problema sério de memória. Não é sério, não brinca não. então, a gente precisa fazer a biorressonância de novo, Gi, porque pode ser sim.
Assim, É sério não de isso? vez em quando, né? Porque às vezes você tá num momento mais Não, não é de vez em da quando. Não, eu tô coisa. muito preocupada. Nossa, às vezes eu tô. A palavra não vem. Eu tô achando que é uma consequência do Covid. Mas eu Pode nem ser pensei também. em parasita. Nem Pode pensei, ser gente. também, tá? Porque tem uma relação do Covid com neuropatia, dessa parte do sistema nervoso central. Tem sim, tá? Mas também é um sinal, um alerta, né? Para a gente pesquisar se tem alguma relação com toxoplasma. Pra você ter uma ideia, eu acompanhei uma pessoa que veio com uma radiografia, eu nem sei olhar radiografia, pedi para um colega médico ver porque ela estava com uma indicação de uma cirurgia na cabeça. Porque começou assim, né? Do nada, não sabia, do nada, assim, de repente não sabia onde que estava, acordava, não sabia onde era a porta do quarto, dores de cabeça meio fora do normal durante o dia, e uns sintomas assim estranhos, né? E como eu já tinha resolvido um problema lá da filha dela, que ela passou 7 anos tentando tratar e não conseguia, ela achou que eu fazia milagre e veio até mim. Eu falei, meu Deus do céu, agora o que eu faço com essa radiografia que eu não sei nem olhar, né? Chamei um colega médico para me ajudar. Quando a gente fez a biorressonância, deu toxoplasma e a gente tratou como toxoplasma, né? A gente usou as tinturas, os frequenciais para o toxoplasma. E simplesmente os sintomas desapareceram. Eu falei, olha, vai lá no seu médico, né? Reavalia, porque, né, não sei lá o que pode ser, outra coisa. Ela ficou com tanto medo do negócio da cirurgia de ter que abrir a cabeça. Ela falou, Caterina, eu não vou não, porque eu não tô com sintoma nenhum. Foi tudo embora, então não vou abrir minha cabeça. Entendeu? Imagina, gente, uma cirurgia no cérebro não é uma coisa Imagina. simples. E era um Nossa, me para... deixou preocupadíssima agora. Depois, Não, depois a gente calma. precisa marcar. Não, eu não tô com medo. Gente, A fale gente assim, vai eu não venho a terminar a live e vamos palavra. falar Imagina, eu tô muito dando de aula às vezes. Eu esqueço, eu falo, gente, não sei o que eu ia falar. Vamos partir para a próxima, porque eu esqueci, tá desse jeito. Não, Teve vamos uma ver. pergunta aqui que passou. Existe algum parasita do bem? Hum. Então, são as bactérias que a gente precisa delas, né? A gente tem um monte de bactéria no corpo. A gente tem mais DNA de bactéria do que o nosso próprio DNA no nosso corpo. Você acredita nisso? Não. Jura? É. A gente tem muito mais DNA de bactéria. Não lembro o número, tá? Mas é um negócio absurdo, assim. É muito mais do que o DNA do nosso próprio, das nossas células. Tem muita bactéria. Então, tem sim parasita do bem, né? Bactérias que a gente precisa. Mas é que normalmente quando a gente fala de parasita, né? De fungo, de verme, aí realmente são coisas que são deletérias, né? E aí a gente falou do sintoma aí da memória, mas quais são os sintomas mais comuns, né? De parasita, né? Quando você tem um cansaço fora do comum, principalmente na lua cheia. Por isso que, porque assim, cansaço, ele pode ser sintoma de um monte de coisa. Agora, digamos que você tá ali numa boa, de repente chega a lua cheia, tua energia vai lá embaixo, sabe? Então é o quê? Os parasitas estão ali tudo oriçado, passando lá, né, indo lá para o teu intestino e consumindo um monte de vitamina, nutriente que era para estar nutrindo você. Então, a gente fica mais cansado. Diarreia, assim, tanto a diarreia como a constipação também pode ser um sinal de parasita. Tem, que mais? Ah, gente, tem bastante coisa relacionada a parasita aí, mas acho que esses são os principais, tá? Cansaço, diarreia. Você tem alguma receita para memória? Porque tem várias pessoas falando, Gi, eu também tô assim, que nem você, com lapso de memória. Eu fico mais aliviada, mas eu fico preocupada, gente. É sério, porque eu não tô produzindo, eu tô com um problema sério com a minha equipe, um exemplo. Porque eu esqueço as lives. Você passou por isso. Eu troco as datas, né? Aí eu mando errado pra gente. Juro. Eu tô causando na vida de um monte de gente, assim. E eu sou uma pessoa super organizada. Eu normalmente não tenho esse tipo de problema. Tá me atrapalhando muito no trabalho. Então, quando a gente fala de cérebro, né, tem muita relação aí com a produção de GABA, com magnésio. Então, assim, precisa ver qual é o nutriente que está em deficiência
né, para você fazer essa reposição e melhorar a performance mental. Agora, quando a gente fala, né, de detoxificação, a gente também tira do corpo aquilo que está atrapalhando ele, né? Porque o mercúrio, por exemplo, o mercúrio é um metal que a gente pode inalar, a gente pode ingerir numa água, né? E a gente se contamina, o mercúrio ele vai para o cérebro. Então, é um metal que está atrapalhando aquela função ali também do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de memória, tem muita coisa relacionada. Pode ter metal, pode ter parasita, pode ser falta de algum nutriente importante, né? Que é precursor lá da produção de GABA. Tem muita relação com o magnésio, com alguns aminoácidos. Se não me engano, acetil L-carnitina. Então precisa avaliar, assim, é meio individual, né? Não tem uma receita de bolo, não. Mas é importante verificar se tem lá o toxoplasma quando está com muita falha de memória, assim. Então, Ácido verificar. alfa-lipoico, alguém está colocando ali para mim. A coenzima Q10, que alguém colocou ali também, tem muita relação com produção de energia. A coenzima Q10, ela faz parte do nosso ciclo de Krebs. Olha eu já entrando na técnica do negócio, né? Da aula de biologia. Mas a gente tem o nosso ciclo de produção de energia, que começa lá com a glicose, né? E ela vai sendo quebrada, vai passando por vários, são acho que 10 etapas, se não me engano. Numa dessas etapas, a gente tem a coenzima Q10. E se o teu corpo, né, tá com deficiência de coenzima Q10, você não consegue completar esse processo. Então, aquela energia que começou a ser produzida, ela vai parar aonde faltou a coenzima Q10. Tem mais relação com essa parte de energia. A Virgínia está falando, já ouvi alguns médicos integrativos falarem que o coentro é um quelante dos De metais metal. pesados. Gente, se for É, isso e eu depender do coentro para fazer qualquer detox, tá eu não ferrada. vou fazer o detox. Porque eu não consigo, eu não suporto coentro, juro por Deus. Eu tenho um problema sério quando eu vou pro Espírito Santo, porque moqueca lá, capixaba, é só com coentro. Eu falo, eu não vou comer e eles não fazem sem. Eles não fazem. Nossa. É É, uma realmente, loucura, assim, é um eu, restaurante que eu conheço que o cara tira o coentro pra mim e eu eu amo como. coentro. O coentro ele tem mesmo esse poder de quelar metal tóxico, mas não é só o coentro, né? Para quem não gosta. Então tem a clorela, tem a Eu tô espirulina. tomando todo dia. Então, de metal, você deve estar pelo menos quelando. O que acontece com o metal, Gi? É importante a gente falar isso, porque assim, o metal, ele não fica na nossa corrente sanguínea, tá? Quando você for fazer um exame de sangue, se você encontrar metal no teu sangue, ou você se recém-contaminou, tá? E aí ele fica ali, até ser absorvido pelos tecidos, ele fica ali circulando no sangue uns 10, 15 dias ou os tecidos já estão tão saturados que está sobrando para o sangue, tá? Ou tem uma terceira possibilidade. Eu atendi uma pessoa e a gente começou a fazer detoxificação, né? Tava com todas essas questões aí, falha de memória, irritabilidade, um monte de coisa relacionada ao sistema nervoso central, né? E a gente começou a fazer todo esse processo. E aí, 2 meses depois, quando eu fui atendê-la de novo, ela me disse que tinha melhorado 70%, né? A performance mental e tudo mais. Só que ela fez um exame de sangue e o mercúrio no exame de sangue estava 20. 20 é muito alto. E ela estava desesperada. Eu falei, calma. Isso quer dizer que o que a gente está fazendo está funcionando. Por quê? A gente estimula o metal a sair de dentro da célula e aí a tintura de coentro não faz isso, tá? O processo dela é um pouco mais na frente. A gente precisa estimular esse metal sair da célula. Aí, qual o caminho que ele tem para fazer, né? Para sair do corpo? Imagina que a gente está em São Paulo, a gente quer ir para o interior. Você tem que passar pelas grandes vias. Não tem jeito. Então, o metal está lá na célula, ele precisa sair do corpo, ele precisa passar pelo sistema sanguíneo. Então, quando a gente está fazendo detox, a gente começa a sujar mais o nosso sangue durante esse processo, até
que esses metais sejam quelados e tirados para fora do nosso organismo. Então, é aí que entra a tintura de coentro, é aí que entra a clorela, a espirulina, né? De quelar esse metal que já está fora da célula para tirar do nosso corpo. Agora, o que está dentro da célula, a gente precisa de um outro estímulo, né? Aí entram aí alguns frequenciais, principalmente, né? A gente não se recontaminar também ajuda, senão a gente fica enxugando gelo. Então, assim, gente, não é um processo, sabe? Não é uma coisa que eu vou fazer 3 shots aí para detoxificar. Não é tão simples assim. O importante é a gente ir fazendo um pouquinho de coisa ali todo dia, né? Não, com certeza. E o hábito saudável é muito importante. Eu coloquei intuitivamente, né? Não tenho, porque eu sei que a clorela é super benéfica. Eu tô tomando 6 cápsulas por dia, porque é o que a Pura Vida indica lá na... 6 comprimidos por dia. E já senti diferença, assim, faz umas 2 semanas que eu tô tomando, é impressionante como a gente sente diferença. Ó, geralmente, no segundo semestre... Oi? Eu tava lendo a mesma coisa. Em julho, de julho em diante, percebo que esse cansaço piora a irritabilidade. Não sei te dizer em relação a essa questão do mês de julho. Não consigo fazer uma conexão. Pode ser que exista e eu não conheça, tá? Faço muita conexão com esse ciclo lunar aí em relação a parasita, mas realmente não sei se tem a ver com o mês. De repente, eu já ouvi falar umas coisas assim, né? De pessoas que nasceram num local, mas aí a gente vai para uma outra viagem, tá, gente? Que não é minha especialidade, mas que a alma dela não pertencia a esse lugar, e aí por conta disso, às vezes o clima interfere. Vamos supor, você é uma pessoa, sei lá, do verão, que devia ter nascido no Rio de Janeiro, mas você nasceu em Santa Catarina, né? Então, assim... Não, eu sou essa pessoa que agora tá 14 graus em São Paulo, eu amo, encontro todo mundo de cara fechada, todo mundo que você conversa fala, não aguento mais esse frio. Eu falo, como assim? Olha aí, ó. Temperatura maravilhosa. Olha aí, você aí, ó, de alcinha, só uma coisinha por cima. Eu tô aqui de blusa de cachemir, eu tô com um negócio, uma pashmina por cima, porque eu sou do calor, eu sou do Rio de Janeiro, entendeu? Eu sofro no inverno. Então, e eu sofro no verão. Eu tenho pressão baixa. Nossa, o sol pra mim... Eu já não sou amiga do sol, né? Quem gosta da pele não conversa bem com o sol. Conversa 10 minutos por dia, no máximo. Mais que isso, não conversa muito. Mas é muito complicado. Eu detesto o frio. Gente, quem que ama o frio aqui? Só eu, é isso mesmo? Alguém ali. Eu fico feliz quando o dia tá nublado. Eu sou uma pessoa que acorda o dia tá nublado. Alguém chegou atrasado aí, gente. A gente não tá falando que coentro faz mal, não, tá? Muito pelo contrário. Coentro ajuda a quelar metal. A Gisele que não gosta de coentro, porque coentro, assim, ou amam ou odeia, né? Ou ama ou odeia. É meio isso. Não, o coentro pra mim, tira todo o gosto da comida. Você come coentro com qualquer outra coisa, porque eu não consigo sentir o gosto de mais nada. Hoje, eu sou daquelas que vai não sei se você já viu, no Haskell, eles têm um guacamole lá, botam umas folhonas de coentro. Eu sou daquelas que pegam o guacamole, cata aquele folhão de coentro e joga no prato, sabe? Não, eu sou daquelas que falam assim, você tem como fazer sem? Por favor. Que eu não como. Coentro é muito isso, coentro é muito isso. Acho que tem até uma explicação, tá? É que eu não me lembro. Tem alguma coisa na parte física sua mesmo que não tolera o coentro, mas eu não lembro. Qualquer hora que eu der de cara com esse material aí, eu te mando pra você ver. Não, mas não é intolerância mesmo, é uma revolta que quando eu como alguma coisa eu falo, por que a pessoa não avisou que tinha coentro? Porque deveria ser proibido cozinhar sem falar, olha, contém coentro, sabe o glúten? Tem glúten? Deveria constar ali, contém coentro, porque é uma coisa que não vai, assim, não é só pra mim não, viu, gente? Pra muita gente. É verdade. Tem muita gente que não gosta. É verdade. Eu até pergunto na consulta, né? Quando dá positivo lá, tintura de coentro, nos testes que a gente faz,
Eu pergunto, gosta de coentro? Não, odeio coentro. Eu já viro de cabeça para baixo, já boto no negativo. Porque não adianta. Quem não gosta não consegue tomar. Não adianta, né? Consegue nem sentir o Tem alguém... cheiro. É muito forte. O pessoal tá desesperado aqui que a gente tava falando de verme, que não vai nem conseguir dormir hoje. Calma, gente. Não, eu também tô, porque você falou uma coisa muito pesada, né? Você falou assim, olha, pode ser que ele vá. Você imagina? Na sua mente. Como assim? A sua confusão mental pode ser verme, imagina. Pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? É sério. As pessoas estão preocupadas que nem eu tô. Não, Tenho mas assim, certeza. ó, só fica preocupada se não quando não tem jeito, entendeu, gente? Quando tem jeito, é para procurar o jeito, fazer o que tem que fazer e resolver. A gente só fica preocupado com aquilo que não tem jeito. Se alguém falar para você, olha, você tá com esse verme na cabeça, você vai viver a tua vida com ele aí realmente é para se preocupar. Calma, calma que eu vou te. A gente termina a live e faz uma consulta de emergência. Então, se Deus quiser, eu não vou ter o verme na cabeça, gente. Que isso, só me faltava essa, né? Pelo amor de Deus, a gente fica preocupado mesmo. Mas a Caterine tem um. Você tá com o seu aparelhinho aí, Caterine? Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Tá. Tá do meu lado. Eu vou falar para vocês como é o atendimento da Caterine, que é muito legal. Eu nunca tinha visto. Quem me indicou a Caterine foi uma grande amiga minha que tinha inúmeros distúrbios alimentares, a Fê. E ela falou, Gi, Imune, né? a Fê foi, eu acho que em todos os médicos de São Paulo, juro. Tipo, da lista dos tops, ela te falou isso, ela conhece a todos. Ninguém deu Não, jeito na Fê, foi você que deu. e ela falou assim: olha, eu já vou te falar que eu sou um case da medicina. Eu falei, nossa, tô lascada. Explica como funciona, porque eu acho muito legal as pessoas. Olha que legal, gente. Isso aqui, gente, é um aurímetro, tá? O aurímetro, ele encontra campo, ele fica mexendo, né? Ele encontra campo eletromagnético. Então, quando a gente vai fazer o teste de biorressonância na pessoa, eu tenho uma caixa lotada de testadores, e aí eu coloco o testador aqui nele, e ele vai. Quando aquilo tem ressonância com a pessoa, ele aponta para a pessoa, né? Quando é dissonante, é como se ele estivesse saindo do biocampo da pessoa que a gente está testando ali. Então, a gente pode testar alimentos, a gente pode testar frequenciais, tinturas, aromaterapias, né? Você tem como testar alguma coisa positiva para você e negativa para você, para as pessoas verem como funciona? Para mim, em mim mesma? Para ver como ele funciona. Tá, então, ó. Deixa eu ver se eu consigo. É que fica ruim de ver aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho, ó, uma das coisas que eu uso para fazer detox de metais, tá? Então vamos lá. Ó, tá vendo que ele tá vindo para mim? Então é positivo para mim. O difícil é que já achei uma coisa que eu recebi uma amostra, é uma tranqueiraça. Vamos ver, ó, que eu nem consumi ainda, um raio de um colágeno, mas aqueles cheio de porcaria junto, sabe? Tem. Cheio de aromatizante, não sei o quê. Vamos ver o que vai dar. dar. Um monte de aluna minha falando, Gia, eu tomo esse, sabor laranja. Eu falei, dá uma olhada aí que tem aromatizante. Ó o olímetro para onde vai, ó. Olha que loucura, gente. Ele vai para o sentido oposto, vocês percebem? Na hora. Eu vou falar, tem coisas que às vezes são meio porcaria e às vezes dá positivo pra gente. O que isso quer dizer? Não é que aquilo é maravilhoso. Quer dizer que teu corpo está preparado para lidar com aquilo ali. Então, se ele tem alguma toxina, mas que o seu corpo consegue botar ela para fora numa boa, às vezes dá positivo, tá? Então, nem tudo que eu testo que dá positivo é coisa natural, né? Tem coisa que eu testo de curiosidade, quando você vai ver, dá positivo. Teve uma cliente que, juro por Deus, eu trouxe uma Coca-Cola para eu testar e eu fiquei morrendo de raiva porque o raio da Coca-Cola deu positivo para ela. Eu falei, não vai se empolgar só porque essa porcaria te deu positivo, não. Porque uma hora seu corpo vai sobrecarregar disso aqui, vai dar negativo. Ó, gente, mas isso aqui, sério, eu não gosto de fazer propaganda, mas não dá, entendeu? Ó, vou ler para primeiro que a letrinha, só Jesus na causa, mas eu tenho a vista boa, graças a Deus. Então, ó, água, peptídeos bioativos de colágeno, veresol e ácido hialurônico. Deixa eu ir para a parte aqui, ó, edulcorante, maltitol, xilitol, dá uma desbiose danada, tá?
dar desbalanço nas bactérias do intestino. Todos esses adoçantes terminam em ol, tá? Que são álcoois. Glicerídeo, disteviol, espessante, carboximetilcelulose, conservante, benzoato de sódio, aromatizante. Adoro isso aqui, ó. Aromatizante idêntico ao natural. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Idêntico ao natural não é natural. Entendeu? Então imagina, você tá tomando um colágeno para tua pele ficar boa e tá tomando um monte de porcaria junto que vai fazer tua pele ficar ruim. Então não Aliás, dá. por favor, já aproveitem e olhem no rótulo do colágeno de vocês quais são os ingredientes que estão ali. Porque tem corante, tem aromatizante, qualquer coisa, xilitol, qualquer coisa que termina com O, não consumam. De verdade, não vale a pena. Tá entregando mais malefícios. Eu vi um outro dia que até um que uma galera usa, a cliente levou pra gente testar, deu negativo. Aí ela ficou apavorada, porque ela tinha comprado umas 3 latas lá do colágeno. E aí a gente foi ler os ingredientes, dióxido de titânio. Entendeu? Então, assim, gente, tem que ler rótulo. Não vai na onda, sabe? Lê o rótulo. Vanderleia, tem colágeno que funciona assim. Colágeno é uma coisa séria. Toma muito cuidado, porque assim, agora a gente tá numa vertente que parece que colágeno virou Coca-Cola, né? As pessoas estão tomando sem o mínimo bom senso, sem se preocupar com rótulo, sem se preocupar com o que tem dentro, sem se preocupar com o fabricante, com a procedência. Não é assim que se escolhe um colágeno. É muito sério. Com certeza você tem algum para indicar, né? Então, já teve um que eu falei aqui do Collagen que ele tá lá na minha cozinha, mas eu tenho um que fica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O Max Collagen 2. Ele é balinha. Por que eu tenho os dois, né? Porque às vezes você tá na correria, você esquece de ir lá bater com suco de limão, etc e tal, que é o ideal. Então eu tenho essas balinhas de colágeno com Floranil. O Floranil, ele é um produto em separado, mas ele tá aqui dentro dessa balinha de colágeno. Ele é um mix de enzimas, tá? Para resumir. Então ele ajuda na absorção desse colágeno, faz uma ativação intestinal, então a absorção é muito legal, tá? Desse colágeno aqui, colágeno 2, da Anil. Eu adoro as coisas da Anil, sou suspeita. Ó, pra gente encerrar, porque eu achei a pergunta muito boa e a gente já passou uma hora voando, eu nunca sinto. Qual é o melhor açúcar? Qual é o melhor açúcar? Xilitol ou de coco? Então, o xilitol, ele não é um açúcar, ele é um adoçante, né? Mas ele tem glicose, só que muito menos do que o açúcar comum. Só que tem um monte de trabalhos aí, a gente vê na prática também que ele causa desbiose. Então, tem gente que quando come alguma coisa com xilitol, logo depois já tem diarreia, né? As pessoas que são muito sensíveis ao xilitol, eritritol, todos esses aí terminados em ol, né? Que são os álcoois. Agora, o açúcar de coco, a informação que a gente tem é que ele tem um índice glicêmico mais baixo do que o açúcar comum. Então, ele não faz aquele pico de glicemia. Agora, o melhor mesmo, gente, quando a gente fala de açúcar, é a gente reeducar o nosso paladar para a gente não ficar dependente desse tipo de doce, É né? difícil, exato. Mudar o paladar. Só que assim, ó, vou tomar um chá, eu tomo sem nada, né? Vou Tomar um café sem açúcar. sem nada. Quando você não fica usando fontes, né, de doce no teu dia a dia, a hora que você tá com vontade de comer um doce, minha filha, come o doce, entendeu? Agora, você quer arrumar um substituto para ficar jogando ele em tudo que você usa durante teu dia inteiro, né? Quer jogar no iogurte, quer jogar na fruta, quer jogar não sei o quê, aí nada vai ser bom. Nem o açúcar normal, nem o açúcar de coco, nem o adoçante. Porque, de verdade, quando você come um doce, você faz ativação na papila gustativa, que você comeu um doce. Essa informação vai para o teu cérebro, que vai mandar o teu pâncreas produzir insulina.
E insulina é um hormônio lipogênico que engorda. Então não adianta tomar adoçante sem caloria. Vai fazer ativação insulínica, vai engordar do mesmo jeito. Então tem que educar o paladar. Ninguém fala isso, né, gente? É muito Não. legal, porque a doutora Caterine, ela traz informações que nunca ninguém me falou na vida. Então, isso é muito importante, a gente entender como aquilo que a gente está consumindo se comporta no nosso organismo, que tipo de substância vai liberar, né? Qual é a consequência daquele consumo. Então, o açúcar, ele é um veneno. É melhor você tomar... Eu não vou nem fazer uma comparação para não ficar pior, mas assim, não consumam açúcar. Nem adoçante, não faz o menor sentido. É tão gostoso tomar um café. Eu demorei muito tempo e tem uma coisa muito fácil para fazer para vocês irem desconstruindo o açúcar na vida, é ir diminuindo aos poucos a quantidade até você zerar. E na primeira semana vai ser muito difícil. Mas vai ser menos difícil do que você cortar de uma vez. É verdade. Você vai fazendo aos poucos essa transição até o momento que você toma e começa a se sentir que é ok, o café é café sem açúcar. Se você me der um café com açúcar para tomar hoje, eu não consigo tomar. Me faz mal, me dá dor de cabeça, né? Para mim não é café. É como se eu estivesse tomando uma bebida, sei lá, uma terceira bebida, uma outra bebida, não o café. Porque o café é tão gostoso que ele não precisa de açúcar. O problema que eu acho do doce é isso. As pessoas querem achar um substituto mágico e ficar consumindo aquilo várias vezes ao dia. E esse é que é o problema. Por que eu falo, né, que se você tem uma rotina sem açúcar e sem adoçante, a hora que você tá com vontade de comer um doce, o teu corpo vai saber processar aquilo dali, né? Não vai ser... Então, assim, que doce que eu falo, né, também. A gente pode escolher um chocolate 70%, mesmo que ele tenha lá um pouco de açúcar. Se você não consumiu nada disso o dia inteiro, você vai comer um pedacinho lá no final da tarde, sei lá que horas que dá vontade de comer o doce, não é isso que vai fazer o problema, né? Agora, a pessoa que, né, encontra, mas isso aqui é zero açúcar. E aí fica, come de manhã, come de tarde, come depois do almoço, come não sei o quê. É tiro no pé. É tiro no pé. Ninguém vai emagrecer comendo adoçante. Vai por mim. Não, tá certíssima. Tem total razão. Gente, eu adorei. Obrigada por estarem aqui numa sexta-feira à noite com a gente. Tem uma última pergunta aqui, eu juro que é a última, que vale a pena. O stevia é bom usar? Então, o stevia, ele faz ativação muito mais na papila gustativa do amargo do que do doce. Então, quando a gente fala de adoçante, né, o stevia, ele é mais ok, assim, mas de verdade, eu sou muito a favor de você fazer essa reeducação do paladar, porque depois que você faz a transição é ruim, tá? Você vai tomar aquele chá, fala, ai, nossa, cadê o docinho? Vai fazendo igual a Gisele sugeriu, vai colocando cada vez um pouquinho menos e uma hora você vai se livrar dessa escravidão de ter que sentir o sabor doce para estar feliz, né? E aí você vai começar a sentir o sabor das coisas de verdade. Porque quem é que toma um chá de erva doce ou um chá de camomila com adoçante vai sentir o gosto da erva doce ou da camomila? Vai sentir o gosto do doce, né? Então, acho que, assim, dá uma... você descobre um outro mundo, eu acho, né? Você tá viciada no paladar doce. Com certeza. Caterine, obrigada. Obrigada a você. Você é sempre bem-vinda. Eu aprendi, como sempre, com você, né? A cada vez que a gente conversa, você me ensina muito. Eu gosto muito do seu conteúdo, porque é um conteúdo profundo, que realmente muda a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Prestem muita atenção, façam os chás, que essas receitas são simples, mas que vão fazer diferença na vida de vocês, na saúde de vocês, na disposição de vocês. Não tenho dúvida disso. Depois vocês voltem aqui para contar pra gente, tá bom? Um beijo, boa noite. Daqui a pouquinho eu vou lá tomar meu banho, fazer meu tamborilamento. Vai lá. Que é sagrado todos os dias. E só para finalizar aqui, antes da gente desligar, quem tiver interesse de conhecer meu curso, vai lá, me manda um inbox, que eu mando mais informação. Essa semana eu liberei lá para as alunas a aula de limpeza do intestino. Tem gente que faz 7 dias e emagrece 5 quilos, 4 quilos, 6 quilos
7 dias, tá? Eu Então, vou assim, começar seu curso amanhã. ó, terça-feira eu vou te chamar. Terça-feira vai ter a mentoria para a gente falar, tirar dúvidas desse detox aí de 7 dias para a gente começar a colocar em prática. E, gente, se você, assim como eu, tá, não sabia, né, que maquiagem que usa, que creme que usa, eu nunca fui amiga íntima dos cosméticos, eu aprendi muita coisa com a Gisele, o tamburilamento, o que que passa na pele de manhã, o que que passa de noite. Eu era mó zero à esquerda com essas coisas aí. Eu pecava, nem não era pelo excesso, era pela falta mesmo. Só que a pessoa com 42 anos tem que começar a aprender a usar alguma coisa, porque senão não dá, né? É a mesma coisa da alimentação, uma coisa complementa a outra, né? A gente não pode cuidar só do externo, a gente tem que cuidar do interno. E essa combinação, esse conjunto de cuidados faz toda a diferença e traz resultados. Vocês podem confiar na gente. A Caterine mudou a minha vida, a minha disposição. Eu não vejo a hora de fazer seu curso, não, juro. Tô louca para fazer. Simone me falou que tá incrível, não tenho dúvida disso. Você tem um conteúdo, eu tô louca também para trazer você pro meu. A gente vai falar sobre isso. Vamos fazer isso aí, vai dar Vamos certo. conversar. Vamos conversar, porque tem muito fit, tem muita informação boa. É Gente, verdade. obrigada mesmo. Um beijo para vocês e a gente se fala. Até mais. Bom final de semana para Beijo, todo mundo. galera. Obrigada, Caterine. Beijo. Tchau.